Capítulo 2. Mestre, discípulo e ensino. O relacionamento entre mestre e discípulo é muito sagrado e não depende de qualquer grau de aprendizagem humana que um mestre possa possuir. Qualquer que seja o conhecimento que um mestre espiritual possa ter adquirido, este será de muito pouco benefício para o seu discípulo, porque o que ele transmite ao discípulo é a sua integridade espiritual e consciência elevada. Sem isso, ele nada tem a dar. As bibliotecas estão repletas de livros contendo o conhecimento acumulado de eras. E se os livros fossem um meio suficiente de instrução, não haveria necessidade de mestres. Mas, na maior parte das vezes, as pessoas que procuram conhecimento e inspiração constatam que existe algo que os livros não podem transmitir, algo que somente pode ser comunicado de pessoa para pessoa. Esse algo intangível é a consciência espiritual. Portanto, é de responsabilidade do mestre ou do praticante manter a sua integridade espiritual a fim de cumprir essa missão no mais alto sentido do seu próprio ensino e entendimento. Ninguém pode viver em um plano mais alto do que o seu próprio entendimento, mas é possível cair abaixo do nível desse entendimento. É possível a uma pessoa violar sua própria integridade, conhecer a verdade espiritual e não vivê-la. Mas nesse caso, ainda que um mestre esteja pregando a mais profunda das verdades, não obterá êxito em ensiná-las. Por outro lado, se estiver vivendo de acordo com o seu mais alto sentido de integridade espiritual, e se jamais disse uma única palavra a seu discípulo ou paciente, mesmo assim essa pessoa, se estiver espiritualmente pronta, receberá iluminação. Essa é a lei espiritual. O mestre precisa sentir sempre a obrigação de apoiar e ajudar espiritualmente o discípulo, enquanto houver qualquer necessidade de apoio espiritual. Deve haver disposição e presteza em procurar alcançar e dar auxílio ao discípulo através de uma entrevista, de uma chamada telefônica, de uma carta ou de qualquer outra forma. Mas o discípulo ou paciente também tem a responsabilidade de não se tornar um aborrecimento e de manter suas necessidades e demandas no plano razoável. Enquanto o mestre mantiver sua integridade espiritual, o discípulo deve apoiá-lo. Se ele deixar de ser dotado pela graça, o discípulo deve ficar ao seu lado e erguê-lo, até que se torne evidente que o mestre não deseja mais ser erguido. Então, o discípulo deve encontrar o seu próprio caminho e deixar que seja revelada sua própria trilha para o céu. Se um discípulo deixar de ser dotado pela graça, o mestre também deve ficar ao seu lado até que ele torne claro que não deseja mais o auxílio e não tem a intenção de mudar de atitude. Quando acontece isso, o mestre deve sentir-se livre para romper o relacionamento. Em todas as ocasiões, o mestre deve tornar claro que o objeto do ensino espiritual é libertar o discípulo, libertá-lo até o próprio mestre, libertá-lo em sua própria cristandade. Por isso, ele precisa ter o cuidado de não encorajar o discípulo a viver a seus pés, e dessa forma, tornar-se dependente dele, embora o discípulo jamais deva hesitar em recorrer ao mestre para que este o erga para um lugar em que ele se torne independente e seja capaz de caminhar sobre a água. A menos que o discípulo se liberte, há uma repetição do que aconteceu com Jesus e seus apóstolos, quando o mestre finalmente teve de dizer-lhes, abre aspas,
Se eu não for, o Consolador não virá a vós. Fecha aspas.